Graça e paz em nome do Senhor Jesus, que esta palavra de Deus nesta manhã alcance o coração dos irmãos que estão aqui conosco, aqueles que acompanham pela internet por não poderem estar aqui e quem sabe depois também alguém vá ouvir esta palavra, que esta palavra vá ao encontro do seu coração. Quero convidar você para abrir a Bíblia em Atos capítulo 24. Nós temos caminhado no livro de Atos, todos os domingos as pregações são nesse livro de Atos e hoje é então o capítulo 24. Fomos ministrados com uma palavra tão poderosa e clara domingo passado em Atos 23, naquela palavra que Deus deu no versículo 11, sobre coragem, a presença de Deus conosco. O Kiko ministrou essa parte. Hoje vamos meditar no capítulo 24. Antes de lermos, vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. Nós sabemos que somos tão pequenos, nada somos diante da Tua grandeza, Senhor, diante da Tua maravilhosa palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha nesta hora e tome, Senhor, o lugar de professor, de mestre que Ele é, incomparável, e que Ele possa traduzir ao coração de cada um de nós, a começar por mim, Pai, a Tua vontade, a Tua palavra nesta manhã. Oramos pedindo que o Senhor desembarace os nossos ouvidos e o nosso coração, para que a gente possa ouvir a Tua voz e também praticá-la. Em nome de Jesus, amém. Amém. O tema da nossa mensagem nesta manhã é 3 homens, 3 atitudes. Nós vamos destacar alguns versículos deste capítulo 24 de Atos. 3 homens e 3 atitudes. Nós estamos acompanhando a vida do apóstolo Paulo neste livro, a partir do capítulo 13 de Atos, aonde começa então o ministério do apóstolo Paulo e o fato dele ser tão perseguido por amor a Jesus e ser tão corajoso em nome de Jesus. Vemos os resultados do ministério sofrido de Paulo, foi apedrejado, foi preso, caluniado, muitas perseguições na vida desse homem, e ele se mostrando firme no Senhor Jesus, convicto, sem desanimar. E quando ele tinha medo, lógico, ele era humano, como nós muitas vezes nos sentimos amedrontados, o Senhor vinha, como domingo passado nós vimos na mensagem, e punha-se ao lado de Paulo, como domingo passado nós vimos no texto, e dizia: coragem, da mesma maneira como você foi testemunha aqui, importa que você seja testemunha também em Roma. Então Paulo se encheu de coragem. O mesmo Senhor Jesus, que se colocou ao lado de Paulo, se coloca ao seu lado também, ao meu lado. Se não fosse isso, nós não aguentaríamos as lutas. Quantos tiveram lutas essa semana? Quantos tiveram batalhas? Todos nós. Nós não suportaríamos sozinhos, mas o Senhor está ao nosso lado. E agora, depois de Paulo ter recebido aquela dose de encorajamento do Senhor Jesus, ele foi preso, continuou ali naquela situação de prisão, e ele foi enviado para a cidade de Cesareia. Ele estava em Jerusalém quando ele esteve perante o Sinédrio e quase foi linchado pelos judeus. Estava em Jerusalém e ele foi encaminhado pelo comandante Lísias para a cidade de Cesareia, onde era naquela época o centro do governo de Roma, que comandava toda aquela região. Todos era o império, né? Todos aqueles países, inclusive Israel, a Palestina, a Judéia. E então, vemos aqui agora Paulo em Cesareia. E neste capítulo 24, 3 pessoas
se destacam. Ele próprio, Paulo, um homem chamado Tértulo, um advogado, um orador profissional, e o governador perante o qual Paulo foi enviado para ser julgado, que se chamava Félix. Nós vamos ver esses 3 homens e tirar alguma lição para as nossas vidas. Então, quem são estes homens e quais as suas atitudes? Em primeiro lugar, nós vamos ver nos versículos primeiros aqui do capítulo 24, a primeira pessoa que aparece, Tértulo. Quem era esse homem? Vamos olhar aqui na narrativa bíblica. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador, chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Sendo este chamado, Paulo sendo chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas de benefício deste povo, em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por mais tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Lemos do versículo 1 até o 8. Aqui nós vemos um pouquinho desse homem, Tértulo, um advogado, um orador profissional, e para chegar com um libelo, o que é isso, né? É uma acusação formal, por escrito, né? Uma acusação. Para alguém chegar perante o governador com uma acusação por escrita, ele tinha que ser um versado nas leis. Então, por isso, em algumas traduções até da Bíblia, aparece que ele era um advogado. Então, ele chegou ali preparado para acusar Paulo. Ele era um judeu também. E ele chega junto com o sacerdote Ananias. Então, ele está respaldado, ele está guardado pelos homens da religião e ele da lei. Então, chega e faz uma acusação. E antes de fazer a acusação, ele faz uma bajulação. Você já viu bajulador? O que é uma pessoa bajuladora? É que fica adulando, né? Fazendo 1000 elogios com o intuito de receber alguma vantagem, tirar alguma vantagem. E fala, e enaltece, exalta a pessoa, no fundo nem está sentindo aquilo, nem é de coração, porque ele está fazendo uma bajulação para ter vantagens. Então ele faz isso e elogia o Félix. Mais tarde nós vamos ver se esses elogios são verdadeiros. E aí ele faz acusação a Paulo, ele faz 4 acusações pesadas e graves. Olha o que ele diz: esse homem é uma peste. Nós passamos por uma peste recentemente, uma pandemia. Peste é uma coisa terrível que se propaga, contamina os outros. Já pensou alguém chamar você de peste? Então ele fala, depois de bajular o Félix, ele vai para o homem de Deus, servo de Deus, e fala: ele é uma peste. Ele é um promotor de sedições, promove sedições. O que é isso? Faz motins, lidera revolução, revolta, sabe? Então ele faz isso entre todos os judeus que estão espalhados pelo mundo. E ele é o principal agitador. Acusa Paulo de ser um agitador.
E aqui são duas acusações juntas. Acusador, ele promove agitação da seita dos nazarenos. Naquele tempo, os cristãos, seguidores de Jesus, eram tidos como seguidores de uma seita. Seita é uma coisa herética, é uma coisa errada. E seita, no Império Romano, era perseguida e as pessoas que participavam de uma seita eram banidas, eram punidas. Então ele coloca o cristianismo como uma seita. E ainda com um agitador, que era ele, o Paulo, que estava ali, ouvindo tudo aquilo. E faz a outra acusação, o qual também tentou profanar o templo. Eles achavam que Paulo tinha levado uma pessoa que não era judia para dentro do templo, e Paulo não fez isso, e profanou o templo. Naquele tempo, suas mentalidades, a lei, as suas mentes, os seus corações eram assim, né? Deus era só para eles. Se um estrangeiro entrasse ali, era uma profanação. E eles acusaram Paulo, ele acusou Paulo em nome dos religiosos ali, de ter profanado o templo. Então, Tértulo era um bajulador, um acusador. Sabemos quem é o acusador das nossas almas, né? Quem é o acusador? O diabo. Apocalipse, capítulo 12, verso 10, diz que o diabo é o acusador das nossas almas. Que coisa terrível alguém se tornar um seguidor do próprio Satanás, acusando. E era um mentiroso, porque ele diz aqui assim, sobrevindo o comandante Lísias o arrebatou das nossas mãos, nós queríamos julgá-lo segundo a nossa lei, mentira. Eles queriam matar Paulo, eles estavam prestes a linchar. Vire uma página antes e veja comigo o capítulo 23, versículo 10, diz assim, olha, tomando vulto a celeuma, a briga ali, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Então, Tértulo inverteu a situação. Eram eles, os judeus, que queriam linchar Paulo, matar. Depois entraram numa conspirata para não comer até que matassem Paulo. Eram eles que queriam matar, não queriam julgar, queriam matar. E aí ele joga a culpa no comandante Lísias, falou, o comandante arrebatou com violência. Quem que estava usando de violência? Eles, os judeus, não o comandante. O comandante livrou Paulo, por ser cidadão romano, de ser linchado por eles. E aí, então, Tértulo apresenta a situação virada do avesso. Bajulador, caluniador, acusador e mentiroso. A outra pessoa que nós temos aqui no capítulo 24, que é o nosso ponto número 2, nós vamos para o final do capítulo e vamos pegar Félix. Vamos deixar Paulo, embora esteja no meio aqui do capítulo, por último. Vamos a esse personagem aqui, o governador Félix. No versículo 10, aliás, no versículo 22 do capítulo 24, nós vamos ver um pouquinho quem era Félix. Então Félix, depois de Paulo ter falado, né, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo, quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Então Félix era um conhecedor do caminho, com C maiúsculo. Que caminho é esse? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo. No início da igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus Cristo, esta da qual nós, pela misericórdia dele, fazemos parte, e todos que creem em Cristo e amam a Cristo em toda parte do mundo, no início era chamado o caminho, as pessoas do caminho.
Caminho é um movimento, é um meio de vida, é um sistema de vida diferente de todo, é andar na contramão do mundo. O caminho é Jesus, é o caminho do amor, é o caminho de servir a Deus, é o caminho de negar-se a si mesmo e render-se a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como Cristo nos amou. Então essa era a lei do caminho, isso era o que movia aquelas pessoas esperando a volta de Jesus Cristo. Coisa gloriosa. E Félix conhecia acuradamente, ou seja, conhecia muito bem. Só que ele não vivia nada daquilo. Nada. Ele era uma pessoa cruel. A história conta coisas terríveis que Félix, esse governador, fez. Mais tarde, ele perde o seu posto e só não é morto lá em Roma porque alguém interferiu em favor dele. Mas ele era um homem terrível. Ele arquitetou um plano terrível para ficar com essa mulher aqui, Drusila, que foi a terceira esposa dele. Ele era um homem ganancioso, nós vamos ver aqui. Então ele era um conhecedor, mas sem fé. Ele não vivia. Sabia muito do caminho de Jesus, mas não vivia. Outra coisa sobre Félix, olha o versículo 24. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Ele era um ouvinte e partia dele. Ele mandava chamar Paulo várias vezes e conversava e ouvia. E você acha que Paulo ia falar o que para ele? Olha o que Paulo falava. Daqui a pouco nós vamos ver o que Paulo falava. Mas o versículo 25 vai nos dizer o que Paulo falava. E Félix ouvia. Ele era um ouvinte. Lá em Tiago nós vemos que é para a gente ser operoso praticante e não somente ouvinte da palavra. Aqueles que ouvem, enche a cabeça de informações, mas não vivem. Aquilo não desce para o seu coração, não muda a sua vida, o seu caráter, a sua personalidade, continua o mesmo. Isso não é ser seguidor de Jesus. Félix conhecia, não praticava. Outra coisa que Félix fazia está no versículo 25. A parte A do versículo 25, eu quero deixar para depois. Olha o que ele diz no final. Por agora, podes retirar-te. Ele falou para Paulo, numa das vezes lá. E quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Traduzindo isso para um português mais do dia a dia, é assim, quando eu tiver tempo, eu ouço. Agora, Paulo, pode se retirar. Quando eu tiver tempo, depois eu ouço. Sabe o que isso é? Procrastinar, adiar, empurrar para depois, deixa para depois. Depois eu vejo se eu vou crer em Jesus ou não. Depois eu vejo se eu vou me entregar a Cristo ou não. Depois eu vejo se eu vou acreditar verdadeiramente nisso ou não. Deixa para depois. Agora eu estou muito ocupado. Quando eu tiver tempo, mais tarde, vai procrastinando, vai adiando aquilo que não é possível adiar. A hora é agora. Este é o momento. Há um cântico antigo, muito abençoado, que Deus usou para a conversão do meu avô materno. E o estribilho desse cântico diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer salvar. O meu avô
lá pelos anos de 1920, porque a minha mãe, que já faleceu há muito tempo, era uma das filhas mais novas. Então ele morava no interior do Paraná e era cafeicultor. E passou um pastor a cavalo e convidando aqueles homens daqueles sítios para ouvirem a palavra de Deus. E meu avô se comprometeu a ir e foi. Levou a esposa, minha avó, eu não conheci nenhum nem outro, e os filhos. Minha mãe tinha 5 anos na época. E eles foram e o pastor pregou firmemente a necessidade de entrega naquele dia, naquela hora, a Jesus Cristo. E o meu avô voltou para casa com a palavra latejando na sua cabeça, mas não tomou a decisão. E no final eles cantaram esse hino. Chegando em casa, a minha mãe disse para ele: papai, nós não vamos para o céu. Ele falou: por quê? Porque ali diz que só os crentes com o coração limpo podem ver o reino de Deus. Crente é o que crê em Cristo Jesus. E o que crê se entrega para Ele. E aí a letra veio toda no coração do meu avô. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. E aquela palavra que ele ouviu de Deus o levou a se entregar a Jesus Cristo. Sua vida mudou completamente. Dias depois, a minha avó, filhos de portugueses, tendo trazido de Portugal grande quantidade de ídolos, que passava de geração a geração, pegou um saco cheio de imagens, foi até o riacho, foi quebrando uma por uma daquelas imagens de gesso e jogando no riacho. A vida deles mudou completamente, porque Jesus entrou. Era a hora. Isto não é possível adiar. Isto é inadiável. A hora era naquele momento e Félix procrastinava. E mais uma coisa sobre Félix, ele era corrupto. Olha só, o versículo 26. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. Ele tinha sabido que Paulo tinha ido a Jerusalém para levar uma oferta para os cristãos da Judéia. Então ele pensava: esse homem tem dinheiro, então eu vou chamar com frequência, vou conversar aqui com ele, vou ouvir tudo que ele tem para me falar, porque quem sabe ele vai me dar dinheiro, uma propina aí, e eu ponho ele em liberdade. O homem é igual em todas as épocas. Só mudam os endereços e mudam as pessoas, mas o coração do homem sem Deus é igual. Então vimos esses 2 homens desse capítulo, mas há um terceiro homem, o terceiro ponto nosso, Paulo, o servo de Deus. Ele foi chamado naquele momento ali, depois que Tértulo fez aquela apresentação daquela acusação terrível, ele recebeu o direito de falar. Então o governador fez sinal para que ele falasse. No versículo 10 nós lemos assim: Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo o Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, e tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Aí ele fala que veio a Jerusalém para adorar e para trazer uma oferta, não para fazer motins,
rebelião, sedição, nada disso. E fazia 12 dias que ele tinha chegado em Jerusalém. Como em 12 dias ele ia poder fazer rebeliões, discussões, motins? Toda aquela acusação de Tértulo era mentirosa. E Paulo, então, nós vemos que ele é esclarecedor, vai direto ao ponto, sem fazer bajulação. Ele não faz nenhuma bajulação ao governador, ele só diz fatos. O senhor é juiz há muito tempo, era mesmo, então eu me sinto à vontade para me defender. Então pode verificar que faz 12 dias que eu cheguei em Jerusalém, o motivo que eu vim, adorar e trazer uma oferta. Foi nessa prática que eles me encontraram, sem fazer motim, coisa nenhuma. Então Paulo vai direto ao assunto, cita fatos, e ele é defensor do Evangelho. Ele diz que o Evangelho não é seita. Ele diz a verdade, eu confesso sim que sou seguidor, segundo o caminho, a que chamam seita. Eles chamam seita, mas não é. É uma vida nova em Cristo Jesus. E eu sou comprometido com essa vida. Porque antes, se olharmos para o capítulo 21, verso 13, só escutem, Paulo tinha dito, a hora que os irmãos falaram, olha, não vá para Jerusalém, porque você vai ser preso, vão perseguir você. Ele falou assim, que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Este é o perfil de Paulo, corajoso, determinado, seguidor de Jesus, não precisa bajular ninguém, nem deve, vai direto ao ponto, fala fatos, conta fatos, coisas realmente verdadeiras, defende a fé e diz que não, aquilo não é seita, e fala uma coisa que vai direto à ferida de todos os seus ouvintes, inclusive do governador. Ele fala, tendo esperança em Deus, como também estes que estão me acusando têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. O Kiko falou há pouco no louvor, que é bom a gente ter a vida acertada, porque vem um juízo. Jesus está às portas. Nós precisamos estar limpos e prontos para subirmos ao toque da última trombeta. Ela não está longe de ser tocada, porque todos os sinais dos quais Jesus falou estão acontecendo nos nossos dias. É só a gente olhar para os noticiários com esse óculos, do ponto de vista de Deus, vendo, comparando as coisas que estão acontecendo à nossa volta com o que a Bíblia diz sobre os dias finais. Então Paulo fala, vai haver ressurreição dos justos e dos injustos. Para os justos é alegria, para os injustos, terrível, terrível vai ser o dia do Senhor para os injustos, aqueles que têm contas a pagar, que não acertam a sua vida, que não se entregam ao Senhor Jesus, que vivem na bajulação, na mentira, na ganância, como Tértulo, como Félix, procrastinando, adiando, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. E muitas vezes o acusador é aquele que tem em si situações terríveis, então jogam em cima do que não tem. E aí, então, Paulo se mostra comprometido com Jesus Cristo, que é o caminho. E eu quero encerrar perguntando para você. 3 homens, 3 atitudes. Com qual desses nós nos assemelhamos? Será que há em nossa conduta alguma coisa de Tértulo? Será que há em nossa conduta alguma coisa de Félix? Ou nós podemos dizer, confesso, que segundo o caminho a que chamam seita,
assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando no quê? Nas verdades, na verdade de Deus, não nos boatos dos homens, não nas acusações dos homens, não nas tramóias ao nosso redor, na política, tramóia nos escalões do governo, tramóia na sociedade, em todos os segmentos da sociedade. Não, mas acreditando em Deus, em todas as coisas que estejam de acordo com a lei. Este é o nosso padrão. Está de acordo com isto? Acreditamos. Não está? Refutamos, rejeitamos, deixamos. Não cremos. Ainda que sejam apresentadas como coisas boas, bonitas, modernas. Agora é assim. Não, agora e sempre será assim, como este livro diz. E então, com qual destes três nós nos assemelhamos? Misericórdia, né? Eu não quero de modo algum trazer uma palavra de condenação, de forma alguma, mas eu quero dizer a você que a nossa natureza é ruim, sabia? Ela é ruim. E nós precisamos constantemente nos examinar se estamos tendo alguma atitude destes homens. Queremos ter a atitude de Paulo, que imitava a Cristo, comprometimento com o Senhor Jesus e todas as outras coisas. Ele não foi em cima das acusações feitas a ele, tentando dizer, não é assim, você está mentindo, foi assim. Não, ele só falou os fatos. Eu vim adorar, vim trazer oferta. Essa deve ser a nossa atitude. Firmada na verdade. Firmada naquele que é eterno, Deus, a sua palavra. Vamos abaixar a cabeça e orar? Vamos pedir ao Senhor que sonde o nosso coração, que não haja em nós nenhuma atitude que esteja em desacordo com a palavra de Deus, que não haja em nós uma atitude de ouvir, mas não praticar, de adiar sempre decisões, posições que são inadiáveis. Deixar que o Senhor penetre no nosso coração, o caminho que é Jesus, nos limpa, nos transforma, nos cura, nos alegra, nos dá esperança. Paulo, em meio a toda aquela situação, ele estava preso, ele disse, tenho esperança em Deus. Ó Senhor, nesta manhã, nós queremos abrir o coração diante do Senhor e pedir, sonda-nos. Não queremos ter nenhuma atitude que desagrade o Senhor, que seja reprovada pela Tua palavra. Queremos ter a atitude daquele que segue o caminho, que é Jesus Cristo, daquele que segue, embora as circunstâncias sejam as mais difíceis, segue tendo esperança no coração. A nossa esperança é de que o Senhor vai voltar. Haverá uma ressurreição e o Senhor vai voltar e nós queremos estar limpos na Tua presença, Senhor Jesus, para subirmos contigo. Senhor, nós não somos melhores do que nenhuma pessoa. O Senhor nos vê como justos, porque um dia o Senhor nos alcançou pela graça e misericórdia e a justiça de Cristo veio sobre nós. Ajuda-nos a permanecer no caminho, sem nos desviar, nem 1 milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós te agradecemos, porque o Senhor deixa na Tua palavra estes exemplos, que nós tomemos como lições preciosas no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.